E nós faremos uma pausa a respeito do assunto da guerra e da sequência no noticiário de outros fatos. Uma das questões das quais nós estamos abordando aqui no Agora CNN é sobre a decisão entre o Fluminense e o Boca Juniors na final da Libertadores. O jogo está marcado para hoje às 5 horas da tarde. Nós estamos com a nossa apresentadora de esportes, a Ludmila Candal, que vai acompanhar esta final, está lá na frente do Maracanã e vai explicar para a gente, né, antes de falarmos da parte boa, que é o esporte, que infelizmente aconteceram algumas confusões, brigas, problemas no entorno aí do estádio, né? Conta para a gente, Ludmila, como é que está nesse momento a questão do esquema de segurança e do trabalho da PM do Rio de Janeiro aí no turno, por favor. Oi, Jairo, boa tarde novamente para você, para todo mundo que está acompanhando a CNN agora. Infelizmente, a gente abre esse link falando de coisas não muito bacanas desse entorno dessa grande final entre Fluminense e Boca Juniors. Agora há pouco, né, agora por volta de 2h30 da tarde, 2 horas, os arredores do Maracanã já estão mais cheios de torcedores, as pessoas começam a se aglomerar e muita gente sem ingresso. Teve 2 registros grandes agora de confusão, um próximo ao Portão 9, bem próximo onde a nossa equipe estava. O esquema de segurança no Maracanã, só para vocês entenderem, em volta do estádio está fechado, só passa quem está credenciado, quem está trabalhando, que é o nosso caso, e quem está com ingresso. Os comércios do local, aqui tudo em volta, da Tijuca, também não podem vender bebida alcoólica e a PM, todo o esquema de segurança do Rio de Janeiro, está bloqueando essas entradas só para as pessoas que têm ingresso. O que está acontecendo? Pessoas que não têm ingresso, que não têm como adentrar para essa região bem próxima ao estádio, estão tentando invadir. Em frente ao Portão 9, teve uma confusão grande entre torcedores do Fluminense que tentaram passar por esse bloqueio da Polícia Militar do Rio de Janeiro e acabou sendo preciso, usar bombas de gás para dispersar o tumulto por ali. A gente tem imagens do que aconteceu e, a princípio, está um pouco mais controlado. Também teve um registro agora por parte do Boca Juniors na entrada principal ali do Maracanã, onde tem o letreiro do estádio. Muitos torcedores do Boca também estavam tentando passar as catracas, né? Não a parte do acesso para cá, como aconteceu com o Fluminense, é entrar no estádio mesmo, da parte das catracas, só quem tem ingresso para poder assistir a partida. Foram disponibilizados 20 mil ingressos para cada torcida, 20 mil para do Fluminense, 20 mil para do Boca e o resto distribuído entre a Conmebol e as empresas parceiras. Então muita gente ficou sem ingresso, né? Se são 20 mil ingressos e 100 mil só argentinos como expectativa aqui no Rio de Janeiro, tem muita gente sem ingresso. Então isso que acabou acontecendo, mas a princípio está controlado. A gente vê, eu estou aqui, né, na parte da torcida do Fluminense, a gente vê só a torcida do Flu por aqui. Tá tudo dividido, né? O esquema de segurança foi feito como se o Maracanã tivesse sido dividido no meio. Então, por aqui, onde a gente está, só entra a torcida do Fluminense. Do outro lado do Maracanã, entra só a torcida do Boca. O intuito da PM, das entidades de segurança, é que as torcidas não se cruzem, para não ter mais nenhum tipo de atrito por aqui. A gente segue acompanhando, mas a princípio, aqui a gente está vendo as pessoas, né, entrarem no estádio. Vou pedir para o Leandro mostrar. Por enquanto, aqui em volta do Maracanã, perto do estádio, tá tudo tranquilo. O pessoal tá ansioso aí para a partida, Jairo. Ok, a Ludmila está ali no meio da torcida, é natural que essas situações aconteçam, né? Se tiver algum tipo de interrupção, a gente dá sequência, não há problema nenhum, pode ficar tranquila, Ludmila. Claro, ela está explicando para a gente, são imagens que foram produzidas pelo nosso coordenador de esportes aqui da CNN, João Moreira, sobre a confusão que aconteceu agora há pouco. Mas a expectativa de fato, do espetáculo da bola do futebol, marcado para daqui a pouco às 17 horas. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria que você trouxesse para a gente também como é que está um pouco também da expectativa por parte dos dois times. Antes disso, a gente está retomando aqui as imagens. Você que está ligando a televisão agora, são 2 horas e 32 minutos. Agora há pouco, houve uma confusão no entorno do Maracanã, que fica ali na região, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. A Ludmila explicava para a gente que as vias foram meio que divididas para que pudessem receber, de um lado, os argentinos, que terão 20 mil ingressos para assistir o jogo, e do outro lado, os torcedores do Fluminense com também 20 mil ingressos e outros 20 mil distribuídos aí de diversas formas. Mas o que foi registrado é o seguinte: uma tentativa
da entrada de torcedores sem ingresso no estádio do Maracanã. E isso, como consequência, gerou um estresse, uma confusão, em que a polícia precisou utilizar bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo, gás de pimenta, na verdade, para conter essas pessoas que estavam tentando entrar no local. Vejam só essa imagem, por exemplo, do qual a gente vê uma pessoa, uma cadeira de rodas, cadeirante, está acompanhado de uma outra, tendo que fugir do local e colocando ali a camisa sobre o nariz, justamente para tentar diminuir um pouco dos efeitos causados pelo gás de pimenta que foi dispersado no local e que serviu justamente para evitar com que aumentasse a confusão. Ali toda a região do entorno do Maracanã, na São Francisco Xavier, na Avenida Rei Pelé, na Avenida Maracanã, são rotas de acesso muito importantes que fazem uma ligação bastante importante entre a Zona Norte do Rio de Janeiro com a região central. Estão contando com um esquema especial de trânsito e também de deslocamento dessa população, dessas pessoas que vão ali assistir o jogo, para evitar episódios como esse que nós vimos de confusão. Ao longo da semana, nós tivemos, nós acompanhamos há cerca de 2 dias na praia, uma tremenda confusão, uma tremenda briga entre torcidas organizadas. As imagens mostram a torcida organizada do Fluminense, torcidas organizadas do Fluminense indo até a praia, arrumando uma confusão danada com argentinos que ali estavam. E aí houve, portanto, depois uma reunião da Conmebol, reunindo o presidente do Fluminense, do Boca Juniors, autoridades, para até levantar a possibilidade de um jogo sem a presença de torcidas. Ao fim dessa reunião, eles chegaram à conclusão de que valeria mais a pena um comunicado conjunto com essas autoridades para que pedissem aos membros desses times paz no entorno do Maracanã para evitar cenas de confusão de selvageria. Houve também um questionamento até por parte das autoridades da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro se esse esquema desenvolvido pelo governo estadual, pela PM do Rio, era suficiente para atender essa demanda grande como a Ludmila trouxe para a gente, da expectativa de cerca de 100 mil argentinos, a maioria deles sem ingresso, mas que foram até o Rio de Janeiro, pegaram avião, carro, teve gente que foi até a pé para o Rio de Janeiro. E se seria suficiente para lidar com esse aumento da demanda. Um pouco mais cedo, o Kleber Rodrigues, nosso repórter aqui da CNN, nos explicou que o esquema de segurança realizado pela polícia foi muito parecido com aquilo que se viu na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, porque é muita gente. A cidade do Rio de Janeiro está recebendo, além da final da Libertadores, hoje tem show do Roberto Carlos e show do Red Hot Chili Peppers no estádio Newton Santos, que é o estádio do Botafogo, que também fica na Zona Norte, lá no bairro de Engenho de Dentro. Então, a quantidade de PMs que foram deslocados para lidarem com essa situação é bastante grande. Imaginem vocês que somente a 7 Rio, que é a companhia de engenharia de tráfego, deslocou cerca de 230 pessoas para lidar com essa situação.